E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos lá para a explicação da aula sobre mercantilismo. Bem, o mercantilismo, gente, nada mais é do que um conjunto de práticas econômicas do Estado absolutista. Tá? Por definição, mercantilismo ele constitui uma série de medidas e práticas econômicas adotadas por diversos chefes de Estado. Seu principal objetivo era obter a maior quantidade possível de metais preciosos, ouro e prata, para o Tesouro Nacional. Na verdade, a gente chama isso aí de prática de entesouramento. Por quê? Na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, a gente tem uma mudança no que é o referencial de riqueza de uma sociedade. A sociedade medieval, ela tinha como referencial de riqueza a propriedade da terra. Quanto mais terra um indivíduo possuísse, mais rico ele era. Já na Idade Moderna, esse referencial de riqueza de um indivíduo, de uma nação, passa a se dar pela quantidade de metais preciosos que ele consegue acumular. Daí o mercantilismo ter como objetivo final exatamente o entesouramento desses metais preciosos, o entesouramento do ouro e da prata. Tá? As principais características do mercantilismo são o controle estatal da economia. Todos os aspectos econômicos são controlados pelo Estado. Tá? Todas as atividades econômicas dependem de uma autorização estatal. Os reis, com apoio da burguesia mercantil, foram assumindo o controle da economia nacional, visando fortalecer ainda mais o poder central e obter os recursos necessários para expandir o comércio. Dessa forma, o controle estatal da economia tornou-se a base do mercantilismo. Tá? Outra característica é a balança comercial favorável. Em resumo, balança comercial favorável quer dizer que o volume de exportação tem que ser maior do que o volume de importação. Então, essa ideia consistia na busca da riqueza de uma nação, que a riqueza de uma nação estava associada à sua capacidade de exportar mais do que de importar. Para que as exportações superassem sempre as importações e causasse assim um superávit, era necessário que o Estado ele se ocupasse com o aumento da produção e com a busca de mercados externos para a venda dos seus produtos. O monopólio ou controle estatal vem também aí uma ideia de exclusivismo comercial. Tenham cuidado, tem muita gente que coloca aqui um termo que eu não gosto muito, que é pacto colonial. Não existia pacto colonial, porque pacto pressupõe uma ideia de acordo. O que existia era uma imposição da metrópole sobre sua colônia. Tá? Esse monopólio ele pertencia ao Estado. O Estado ele passava esse monopólio aos burgueses mediante um pagamento monetário. Tá? Por exemplo, logo no início da colonização portuguesa no Brasil, a principal atividade econômica dos portugueses aqui era a extração de pau-brasil. Mas não era qualquer português que poderia vir ao Brasil e extrair o pau-brasil. Por quê? Essa atividade ela era monopolizada pelo rei. O monopólio do pau-brasil recebia o nome de estanco. Tá? Estanco vem de estancar, de parar, ou seja, apenas pessoas específicas autorizadas pelo rei poderiam praticar essa atividade. Os outros estavam proibidos. Daí a ideia de monopólio, de controle total sobre uma atividade econômica. Isso também acaba fazendo com que a colônia ela passasse a assumir um papel de complementadora da economia metropolitana. Tá? Em que sentido? A colônia não poderia produzir dentro do sistema mercantilista nenhum produto que a metrópole já produzisse. A ideia era que a colônia só poderia produzir aquilo que a metrópole era incapaz de produzir. No caso desse período, os produtos tropicais e os metais preciosos, tá? Então, eram esses os produtos que as colônias eram autorizadas a produzir.
todo o resto. Não havia produção regulamentada, por exemplo, de manufaturas na colônia. Era proibido. Nós teremos uma outra exceção por algum caso específico em que nas colônias irá se produzir manufaturas, mas mais uma vez, isso aí era a exceção, tá? O protecionismo, ou seja, a ideia de que através das tarifas alfandegárias a metrópole ela conseguia proteger o seu mercado por meio da elevação dessas tarifas alfandegárias. Qual é a ideia por trás disso? Era tornar o produto importado mais caro do que o produto produzido internamente e forçar com que a população comprasse o produto interno, tá? Então, elevava-se as tarifas alfandegárias para proteger o mercado interno, daí a ideia de protecionismo. E o ideal metalista, que é exatamente aquela ideia central de que o objetivo final do mercantilismo era promover a conseguir a acumulação de ouro e de prata, a acumulação de metais preciosos. Os tipos de mercantilismo. O mercantilismo ele teve pelo menos 3 vertentes bem claras, tá? O metalismo ou bulionismo, o cobertismo e o comercialismo. Entendam bem, o objetivo final de cada um desses tipos de mercantilismo é sempre o mesmo. É a ideia de buscar acumular ouro e prata. O que diferencia um do outro é o caminho que se vai buscar para se chegar a esse objetivo. Tá? Então, metalismo é o tipo de mercantilismo adotado pela Espanha. Tá? Então, a Espanha adotou o mercantilismo metalista e enriqueceu com ouro e prata explorados no continente americano. Mas como não desenvolveu o comércio, a agricultura e a indústria, passou a importar produtos pagos com ouro e prata. Como as importações superavam as exportações, isso causava-se um déficit na balança comercial. A economia espanhola no século XVII entrou em crise que durou por um longo período. Então olha só, como a Espanha tinha muito ouro e muita prata nas suas colônias americanas, todo o mercantilismo espanhol ele ficou voltado para a exploração direta desses metais. A Espanha não se preocupou com esses metais desenvolver, por exemplo, a sua indústria manufatureira. Então, todos os produtos manufaturados que ela precisava, ela tinha que importar e utilizava exatamente esse ouro e essa prata para comprar esses produtos, o que causava um déficit na balança comercial espanhola. Então, no fundo, o que aconteceu? A Espanha conseguiu extrair uma grande quantidade de ouro e prata, mas ela não conseguiu acumular esse ouro e essa prata, tá? O ouro e a prata espanhola, assim como o ouro e prata portuguesa, eles quase sempre iam parar na Inglaterra. Aí tem uma frase bem famosa de que, por exemplo, o ouro deixou buracos no Brasil, catedrais em Portugal e fábricas na Inglaterra. Tá? Então, se extraía o ouro na América, ele só passava tanto pela Espanha quanto por Portugal e acabava na Inglaterra, que era quem produzia e vendia manufaturas. O cobertismo, o exemplo clássico do cobertismo é a França. Tá? Então, na França, o mercantilismo estava voltado para o desenvolvimento de manufaturas de luxo, para atender ao mercado espanhol e procurou expandir suas companhias de comércio, bem como a construção naval. Essa política econômica ficou conhecida como mercantilismo industrial ou cobertismo, referência ao ministro Colbert, quem mais a incentivou. O único erro aí do mercantilismo francês é no tipo de indústria manufatureira que eles desenvolveram. Como está colocado bem aqui em cima, é uma indústria manufatureira de luxo, o que automaticamente restringe o mercado consumidor. Ao contrário da França, a Inglaterra
investiu numa indústria manufatureira mais popular, o que expandiu seu mercado consumidor e consolidou muito mais o mercantilismo inglês. Fez com que a Inglaterra lucrasse muito mais com esse tipo de mercantilismo do que a França. E o comercialismo, que é o mercantilismo que vocês têm mais conhecimento, que é aquele praticado por Portugal. Portugal foi o país que demonstrou maior flexibilidade na aplicação do mercantilismo. No século XVI, a descoberta do caminho marítimo para as Índias pôs em prática o mercantilismo comercial, comprando e revendendo mercadorias do Oriente. Com a exploração das terras americanas, se tornou o pioneiro do mercantilismo de plantagem, baseado na produção destinada ao mercado internacional. No século XVIII, com o ouro de Minas Gerais, praticou o mercantilismo metalista. Com a crise do ouro, surgiu o mercantilismo industrial, com a produção de artigos destinados ao abastecimento do mercado colonial. Basicamente, o que Portugal fez foi se preocupar em comprar e revender produtos. Comprava produtos tropicais em suas colônias e revendia com uma alta lucratividade na Europa. Exemplo, pegava o açúcar aqui na América, aqui no Brasil, e revendia para os holandeses, e depois os holandeses distribuíam esse açúcar pelo restante da Europa. Pegava manufaturas na Europa e revendia essas manufaturas para as suas colônias. Para fazer essa transação comercial, surgiram as companhias de comércio, tá? E dentre essas companhias, duas atuaram com muito destaque aqui no Maranhão. Primeiro veio a Companhia de Comércio do Maranhão e Grão-Pará, certo? Na época de Beckmann. E depois, no período pombalino, veio a Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão. Aí inverte aí a ordem do nome. A primeira Companhia de Comércio, ela não atendeu a contento a sociedade e resultou, inclusive, na revolta de Beckmann. A segunda companhia, do período pombalino, ela atendeu muito bem a sociedade, ela que implantou uma grande quantidade de escravos no Maranhão, escravos esses para atuar na lavoura algodoeira também implantada nesse período, e houve um grande desenvolvimento econômico do Maranhão em torno da lavoura algodoeira, tá? Isso no período pombalino. Então, basicamente, o comercialismo português, ele se dá pela compra e revenda de produtos nos dois sentidos, tanto no sentido colônia-metrópole quanto metrópole-colônia. Tá? Então é isso aí, essa foi uma rápida explicação para vocês sobre mercantilismo, e em breve eu vou postar uma nova aula com uma nova explicação. Até mais!